segunda-feira. Chamam-lhe pragas e são, isso mesmo, uma autêntica maldição que dizima a agricultura portuguesa, seja na vinha, seja no pinheiro ou no sobreiro. As consequências são desastrosas. Que o digam os produtores da região dos vinhos verdes, por exemplo, que estão muito preocupados com a propagação de uma doença transmitida por um inseto que já afeta vinhas de pelo menos 14 concelhos do norte. O pinheiro, nos últimos anos, também tem sido atacado por uma doença, o nemátodo, que tem deixado as encostas salpicadas de árvores amareladas e a caminho da morte. É um assunto que vamos debater com o presidente da Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais, Vasco Campos, e com o presidente da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à Antena 1. Manuel Pinheiro, começava por si. Que doença é esta, a flavescência dourada, que está a afetar tanta vinha na região norte? Bom, realmente é uma doença com um nome estranho. É uma doença que veio de fora, veio dos Estados Unidos para a França e hoje está no nosso país. Uma doença que é trazida por um pequeno inseto. Mas quando é que surgiu? Bom, ela foi detectada no início da década de 2000 e só agora é que está, digamos, a ter os primeiros efeitos notórios. É um pequeno inseto que pica as vinhas e, portanto, pega, digamos, ataca a vinha. É uma doença que não tem cura e, portanto, nós temos que prever a expansão do inseto e temos que arrancar as vinhas que estão infectadas. Portanto, os prejuízos são grandes. Nesta altura representa um grave problema mesmo para os produtores da região dos vinhos verdes? Não, representa uma grande preocupação para que não venha a ser, de facto, uma crise muito grande. Em que momento é que estamos? Estamos no momento em que já detectamos o inseto em vários pontos da região, já detectamos a doença em 1 ou 2 pontos da região, felizmente ainda poucos, e temos que atuar. Iniciativas como esta são muito importantes para que os produtores saibam que há esta doença e para que façam os 4 tratamentos anuais que são aconselhados, no sentido de evitarmos que o inseto se espalhe, não só para a nossa região, mas também para outras. Até porque já há a indicação de que o inseto poderá avançar para sul. Já foi detectado também no Douro e no Dão. É verdade, e é natural que ele avance para sul ao longo da costa, por causa, naturalmente, dos ventos e do clima. Vasco Campos é o presidente da Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais. O governo, com o apoio da União Europeia, colocou em prática algumas ações de combate ao nemátodo e agora estamos a falar a doença dos pinheiros, mas ao que parece estas medidas, estas ações mostraram-se insuficientes. É esta a sua opinião também? Sim, muito boa tarde. De facto, estas medidas não são suficientes para conter esta doença. Esta doença está propagada por grande parte da região centro do país e também já há focos desta doença no norte, e onde ela inicialmente foi detectada na península de Setúbal, e sendo uma doença que se propaga muito facilmente, necessita de medidas muito fortes e, como tal... Que medidas é que são necessárias? É necessária uma ação muito direta do proprietário florestal, cortando imediatamente a árvore afetada e eliminando os sobrantes. Ora, com o abandono florestal que existe, principalmente no mínimo fundo do centro do país, isto não é feito, porque as pessoas não vivem na região, estão fora e portanto, isto não é feito de forma atempada. Então, quais consequências é que podemos ter, então? As consequências é um declínio constante e superior do pinheiro bravo, que não atinge a idade adulta, e nós, a muito curto prazo, podemos deixar de ter madeira de pinheiro bravo de qualidade. Acredita nisso, que a breve prazo ou a curto prazo poderemos deixar de ter madeira de pinheiro de qualidade? Eu acredito que, se não forem tomadas medidas mais fortes, isso possa vir a acontecer, nomeadamente num espaço temporal de 20 anos. De 20 anos. Portanto, não estamos aqui a falar apenas de preocupações ambientais, ecológicas, mas também de um grande peso em termos económicos.
Claro, há muita família a viver do Pinheiro Bravo. O Pinheiro Bravo é uma cultura florestal que tem um grande peso nas pequenas economias domésticas. O Pinheiro Bravo é uma cultura florestal que tem um grande peso nas pequenas economias domésticas da região centro, principalmente da região centro, e como tal, mesmo a própria cadeia existente à volta do Pinheiro Bravo, as serrações, por exemplo, como tal, podem vir a ser afetadas, e uma série de indústrias relacionadas com o Pinheiro Bravo podem vir a ser afetadas. Já se nota claramente um fecho dessas indústrias, das pequenas serrações, e pronto, e nós estamos preocupados e temos que fazer sentir isso ao Governo. Neste momento existe um protocolo que está a decorrer entre o Estado e as federações de proprietários e produtores florestais, ou seja, as associações estão a substituir-se ao Estado e estão a fazer este trabalho, mas também estão a existir candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural, ao PRODER, para combater esta doença, e nós estamos com grande expectativa que o PRODER apoie também com fundos de forma a poder minimizar os efeitos então do nemátodo. Vamos então agora, e antes de continuarmos a nossa conversa, conhecer um outro caso. Todos os anos milhares de sobreiros, agora estamos a falar de sobreiros, sucumbem a uma doença que começa por atacar as raízes. No Alentejo e no Algarve, muitos produtores têm vindo a perder a quase totalidade das áreas de montado. Quando a doença ataca, o processo torna-se praticamente irreversível e o sobreiro acaba por morrer. Na Universidade do Algarve têm sido feitos estudos nesta área, até porque a doença é fatal, Mário Antunes. De início mal se dá pela doença. As copas das árvores podem manter o verde característico, mas no solo essas mesmas árvores vão sucumbindo ao ataque de um micro-organismo, um designado pseudofungo, uma fitóftora extremamente virulenta que se alimenta das raízes mais finas até a secar por completo. O sobreiro deixa de ser capaz de se alimentar através das raízes finas e perde mais rapidamente as raízes do que as folhas. E quando começa a haver uma desfoliação já avançada, digamos 30%, 40%, é irreversível. Já não há nada a fazer. Alfredo Cravador é professor catedrático da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade do Algarve. A partir do Laboratório de Biotecnologia Molecular e Fitopatologia em Faro, tem dedicado anos à investigação sobre esta doença. Os estudos já realizados mostram que os sobreiros tanto podem ter uma morte lenta e progressiva, como se secarem por completo num curto espaço de tempo. Depois de um verão com falta de água e com raízes já muito atacadas, ela ainda tinha, no final do verão, algumas folhas, mas de repente perde toda a capacidade de se alimentar e morre subitamente. Em muitos casos, por via da pulverização atempada e sistemática, é possível reverter o processo de destruição. Muitos produtores fazem-no há longos anos, mas é preciso mais do que isso. Manter a qualidade dos terrenos é fundamental para travar a propagação. Se forem terrenos de melhor qualidade, se forem tudo mais bem cuidado e tratado, houver drenagens, por exemplo, não deixar acumular muita água em certas zonas que se favorecem o desenvolvimento do agente patogénico, as árvores têm mais condições de sobreviver e duram mais tempo. E, portanto, há toda uma estratégia, há toda uma maneira de conseguir chegar a bons resultados, mas é preciso também não cortar as asas à investigação, que é fundamental. Mas mesmo em terrenos de boa qualidade a doença pode propagar-se, até em novas áreas de montado. Em Portugal têm sido plantadas novas árvores que já vêm contaminadas dos viveiros, sem controle. A doença propaga-se e não há controle nenhum. Isso é uma coisa que devia ser estritamente controlada e evitava uma disseminação sem controle. A equipa liderada por Alfredo Cravador tem estudado esta doença em vários domínios. Um deles, dos mais importantes, ao nível da identificação de indivíduos com melhor capacidade de resistência. Que genes é que o sobreiro utiliza para responder contra a doença e ver se há ou não polimorfismos nesses genes que fazem que umas sejam mais resistentes que outras menos suscetíveis. Apesar de ser um projeto de investigação numa área fundamental para a qualidade da floresta portuguesa, deixou de ter financiamento. A Fundação para a Ciência e Tecnologia considera o projeto prioritário, mas não lhe atribuiu verba. Vasco Campos é o presidente da Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais. Temos aqui um outro problema. Para além do pinheiro, os sobreiros, todos os anos, milhares de sobreiros sucumbem a esta doença que começa por atacar as raízes. É um grande problema este?
É de facto um grande problema, porque Portugal é um país produtor de cortiça, o principal do mundo, e como tal existem muitas economias à volta também da cortiça. Para aqui além o peso económico deste setor ainda é mais pesado, se assim se pode dizer, não é? Sim, é de facto muito grande, e há também um grande valor ecológico relacionado com os ecossistemas do sobreiro, porque têm um grande valor ecológico, e como tal nós também estamos muito preocupados. E o que é que têm feito nesse sentido para atuar eficazmente? Não, estão a ser estudados profundamente, portanto, estas novas pragas e doenças associadas ao sobreiro. De facto, há aqui uma série de condições culturais, nomeadamente as questões relacionadas com as alterações climáticas, também as más práticas culturais, portanto, que levaram a que houvesse este declínio do sobreiro. E está a ser estudado. Temos sobreiros quase condenados, temos também o pinheiro doente. Há aqui um plano quase nacional de salvação das nossas árvores que têm que ir para a frente. Sim, isso está a ser feito neste momento pelo Governo, pelas informações que tenho tido, pelas várias reuniões que tenho tido. O Governo está atento a esta situação, e de facto nós também estamos muito preocupados, porque se não tivermos floresta, as nossas serras, os nossos campos ficam ainda mais abandonados, e não é isso que queremos. Não queremos que o país seja só o litoral, queremos que também o interior subsista, mas para isso precisamos de árvores, naturalmente. Precisamos de árvores que têm aqui um papel muito importante para várias questões, nomeadamente a questão da retenção da água, do dióxido de carbono, a paisagem, não é? Etc. Pronto. Muito bem. Outro assunto que estamos aqui também a debater é a questão da vinha. Manuel Pinheiro, a Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes enviou no passado dia 21 de novembro um e-mail ao Ministério da Agricultura, onde dava conta desta grande preocupação relacionada com a propagação da tal doença, a flavescência, transmitida por um inseto e que está a afetar vinhas de pelo menos 14 concelhos do Norte. Já tiveram alguma resposta por parte do Ministério? Tivemos uma reunião na passada sexta-feira com o Secretário de Estado das Florestas e com a equipa que está a preparar, pelo lado do Governo, o Plano Nacional de Combate a esta doença. Parece-nos que o plano está bem feito. Mas há um Plano Nacional de Combate à flavescência? Sim, há um plano que está a ser ultimado, está mesmo nos últimos dias de preparação técnica. Não está em prática ainda. E vai entrar em prática, e precisamente a nossa preocupação e o nosso incentivo é para que ele entre em prática muito rapidamente e para que tenha também uma cobertura orçamental que é fundamental para se fazerem os tratamentos e a prevenção da doença. E há essa garantia de comparticipação financeira, por exemplo, aos produtores que tenham que fazer esses tratamentos? Há a expectativa de que esse orçamento exista, e posso-lhe assegurar que mas não há garantia? Posso-lhe assegurar que nós, produtores, não vamos naturalmente deixar de pressionar para que esses fundos apareçam. Porque senão tem que ser o produtor do bolso próprio a pagar estes tratamentos? E não conseguirá, naturalmente. É curioso que há muito paralelismo nestas várias reportagens entre os vários setores. Claro. Aqui o que temos também são pequenos produtores de uva que têm muita dificuldade em ser rentáveis, e mais ainda terão se tiverem que fazer 4 tratamentos por ano. Além daquilo que já fariam. Que é necessário, não é? Para combater a flavescência. 4 tratamentos por ano. Exatamente. Portanto, o que vocês reclamam é que sejam comparticipados. Bem, haverá com certeza forma de se encontrar no Proder ou noutra medida qualquer uma maneira de apoiar os produtores para que possam fazer estes tratamentos. E depois há uma outra parte muito aborrecida, mas que tem que ser, é que de facto as vinhas que estão infectadas têm que ser arrancadas. Obrigatoriamente. E, portanto, obrigatoriamente. Um produtor e há uma grande vinha... percentagem de vinha que vai ter que ser arrancada? Já tem essa noção? Neste momento não. Até ao momento foram arrancados menos de 40 hectares de vinha, o que apesar de tudo ainda é razoável, mas temos que atuar muito rapidamente. Esta área foi toda arrancada praticamente no mesmo concelho, e portanto mostra-nos que quando não controlamos a doença num local, ela de facto se espalha muito rapidamente. Já agora que concelho? No concelho de Amares. Foi o primeiro concelho que teve de facto Amares e Vila Verde, ali ao lado, foram os primeiros concelhos exatamente. O Vale do Cávado e o Vale do Lima, eu diria que são as áreas em que este Plano Nacional de Combate à Flavescência Dourada tem que avançar mais rapidamente.
alertando os produtores para verem quais são os sintomas, para os conhecerem. Portanto, é preciso fazer ações de divulgação junto dos produtores também. Sim, fez-se uma em Ponte de Lima recentemente e tem que se fazer muitas mais. Manifestamente, é preciso que o produtor seja o primeiro elo desta cadeia e que ele detete os sintomas para fazer tratamentos rapidamente. E depois é preciso também que haja respostas efetivas por parte do Governo e não apenas declaração de intenções. Sim, é preciso que haja algum apoio orçamental, isso é indiscutível, porque de facto o produtor só por si não consegue fazer os tratamentos. Bem, foi-nos dada a expectativa, mas uma certeza lhe dou, é de que nós não pararemos até que esse orçamento seja garantido. Estou convencido que virá a ser garantido mais tarde ou mais cedo. Até porque caso não seja, está em causa a vinha portuguesa? Está em causa uma perda não de qualidade, mas de quantidade, porque esta doença não afeta a qualidade dos vinhos, mas afeta de facto a quantidade produzida e não pode ser, é preciso produzir para se gerar riqueza. Manuel Pinheiro, Vasco Campos, muito obrigada por terem vindo à Antena 1 discutir connosco este tema. Fechamos então este dossiê. Mais à frente vamos ouvir o tic-tac do relógio.